Santos, boa noite. Antes de iniciar essa série de mensagens, nós gostaríamos de dar uma palavra de esclarecimento. E queríamos então iniciar lendo duas passagens. A primeira se encontra em Colossenses, capítulo 1, 4, no versículo 16, que diz o seguinte: E quando esta carta tiver sido lida entre vós, fazei com que seja lida também na igreja de Laodicenses, e que vós também leiais a de Laodiceia. Apocalipse 2, versos 1 e 7. Ao mensageiro da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A nota 3 desse versículo 7 de Apocalipse, aqui capítulo 2, diz o seguinte: Por um lado, cada uma das 7 epístolas é a palavra do Senhor a uma igreja específica. Por outro, porém, é a palavra do Espírito a todas as igrejas. Cada igreja precisava prestar atenção não somente à epístola que lhe foi especificamente escrita, mas também a todas as epístolas escritas a demais igrejas. Isso implica que todas elas, como testemunho do Senhor no Espírito, devem ser iguais. Visto que o Espírito hoje fala às igrejas, devemos estar nas igrejas para estar corretamente posicionados a fim de ouvir o que o Espírito diz. De outra forma, como poderemos ouvir? Essas mensagens, irmãos, estão sendo liberadas nesses dias às igrejas nas Filipinas, face à necessidade que se apresentou ali naquele país. E em comunhão com os cooperadores, concluíram que também ela se aplicaria aqui no Brasil. Esse é o motivo por que vamos ter essa série de mensagens semanalmente para as igrejas no Brasil. Graças ao Senhor, porque o Senhor está falando às suas igrejas. Fala à igreja especificamente, mas também fala para todo o corpo, para todas as igrejas. Então, estamos sendo beneficiados, então, com essas mensagens. Muito obrigado. It's so good to be with you all. É tão bom estar com todos vocês para continuarmos nossa comunhão acerca do que é a vida e como podemos tomar essa vida e o que essa vida produzirá. A vida precisa ser infundida em nós, precisa crescer, então precisamos de vida, ela precisa crescer e essa vida precisa produzir um produto. Começaremos nossa comunhão com uma questão que compartilhamos não há muito tempo atrás com os universitários durante as férias. Nós fomos tão tocados que queríamos compartilhar um pouco mais acerca dessa questão de maneira apenas um pouco diferente, considerando que a audiência é todo o país das Filipinas. Apenas enfatizaremos essa questão para a minha porção acerca da videira e dos ramos. Em primeiro lugar, gostaríamos de olhar a videira, que é uma figura da economia de Deus. Primeiro, precisamos ver o livro de João. Navegaremos através de alguns dos seus capítulos, capítulos 1, 10, 14, 17 e 20. Talvez façamos algumas perguntas. O que é vida? O que é o Espírito? É para a nossa infusão, para nosso encorajamento, para prosseguirmos, para que o Senhor tenha um caminho de ganhar o que Ele deseja, o que Ele precisa, o que vai nos avançar. Nele
e com ele para o seu avanço, para a terminação dessa era, para que ele retorne e possa ser de fato satisfeito. Eu gostaria de ir direto no que é o coração de Deus. E o que ele quer fazer? Ele quer se espalhar a sua expressão. Essa é a produção que eu mencionei: vida, crescimento, produção. Essa produção ou esse produto, ele quer espalhar através de todo mundo. Então, esse é o ponto central no, coração de Deus. E sendo o ponto central do coração de Deus, é o ponto central em todo o universo. Esse é o centro. O centro não é a política, não é o entretenimento, não é a reforma social, mas é a economia eterna de Deus. E nessa economia de Deus, há algo que é tão profundo, que veremos em João. Uma das questões que são tão profundas é o Senhor em João, capítulo 3, versículos 28 a 30, quando ele se assemelha a um noivo. Ele deseja ter algo que seja compatível com ele como a noiva. Isso é tão profundo. O que nós deveríamos fazer? Deveríamos nos importar com o que está no coração do Senhor. Agora, o Senhor vai dizer isso. Onde está minha noiva? Onde está minha noiva? E nós teremos que responder. Isso é o que tem me tocado durante esses dias, até mesmo nessas últimas horas. Se nós não cooperamos com o Senhor para que Ele ganhe tal noiva, não apenas nós sofreremos, mas mais do que isso, o Senhor sofrerá. E é algo pequeno nós sofrermos, mas é algo grandioso que o Senhor sofra e seja frustrado, sofrendo por não ter a sua satisfação com a noiva que é compatível com ele de todas as maneiras, em aparência, expressão, vida, natureza, função. Isso é uma questão grandiosa, é algo grande. Se ele tiver que sofrer a perda de tal complemento, não é tanto que nós soframos, mas que o Criador, o originador, que ele sofra. Então, nós estaremos vivendo uma contradição sem sentido, ou uma vida sem sentido, que é uma contradição. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo? É como foi dito por Salomão em Eclesiastes. É uma vida de vaidade. Eu não quero viver uma vida de vaidade. Quero viver uma vida que afetará o caminho do Senhor para que Ele retorne. Quero viver uma vida que satisfaça o Senhor. A minha vida não está nesse ponto agora, mas eu estou encorajado quando eu simplesmente vejo quem eu sou, vejo meus fracassos, apenas dizer ao Senhor: é verdade. A avaliação de quem eu sou em mim mesmo é que eu sou apenas um grande fracasso, mas eu te amo e eu quero prosseguir contigo. Dito isso, eu gostaria de entrar em quão profundos são alguns versículos, quão profundo João é. Nossa comunhão acerca da videira, claro que reside ali, em João capítulo 15. Mas vamos olhar alguns dos versículos nos capítulos em João que são tão profundos quando falamos acerca das questões da vida. Eu tenho alguns versículos aqui aos quais quero fazer referência. O primeiro versículo, a respeito da vida, nos traz uma pergunta que deveríamos perguntar: o que é a vida? O que é a vida? A resposta está logo ali em João capítulo 1. Logo no primeiro versículo. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus.
Então olha o versículo 4. Nele estava a vida. Então a vida é uma pessoa. A vida não é algo que nos liberta em oposição à morte. Morte nos restringe. Mas vida nos liberta. Estamos livres para fazer o que quisermos. Não, não estamos livres para fazer o que quisermos. A vida não é, entre aspas, liberdade. Vida é uma pessoa. Nesse sentido, eu digo que a vida não é a liberdade. Porque usamos esse exemplo da morte, que é sermos restringidos, uma vez que há a morte, não podemos fazer mais nada, estamos restringidos. Você está morto. E a vida significa que você pode fazer o que quiser, ir aonde quiser. Isso, queridos santos, não é o que a vida é de fato. A vida é uma pessoa viva, João 1,4. E essa pessoa é cheia de vida. Então, à medida que prosseguimos, veremos o que é a vida e veremos que a vida também é o Espírito. Se você olhar para João 10, diz o seguinte, eu tenho aqui na minha frente, eu vim para que tenham vida e a tenham não mais abundantemente, mas em abundância. Isso significa que antes do Senhor Jesus vir como a realidade da vida, e essa é a vida que é algo separado da nossa vida humana, algo que é muito, muito, muito maior do que a nossa vida humana. Isso significa que antes da sua vinda, nós não tínhamos vida. Agora que Ele veio, podemos ter essa vida em abundância. É por isso que João 10,10 diz o que diz, e agora a vida está disponível. Agora temos um caminho para ter vida em abundância. Agora, gostaria de olhar João 14, que diz o seguinte nos versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 17. O Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis. Vós o conheceis. Porque Ele habita convosco e estará em vós. Essa vida, onde ela está? Está em você. Como nós sabemos isso? Bom, precisamos ver outros versículos. Em João 14:20 diz o seguinte, naquele dia, que dia? O dia da sua ressurreição. Vós conhecereis o quê? Que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Onde reside essa vida? Uma vez que nós nos abrimos e depois que nos abrimos inicialmente, continuamos a nos abrir. Então, inicialmente nos abrimos, então, como uma prática contínua, diária, nos abrimos ao Senhor, então sabemos que Ele está em nós. E então, sabemos que Ele está no Pai. Eu gostaria de fazer a segunda pergunta. Você sabe de fato que nós estamos no Senhor e o Senhor está em nós? À medida que prosseguimos no encargo da comunhão, e o encargo é que há tantas coisas que nos frustram de sabermos que Ele está no Pai, nós estamos nele, Ele está em nós, para ser nosso descanso, nossa satisfação, mas ainda mais do que isso, para que o seu propósito eterno seja levado a cabo, que está centrado, pelo menos na comunhão de hoje, está centrado em João 15 com a videira, a qual é a economia eterna de Deus. Como veremos à medida que prosseguirmos, e na próxima vez que eu compartilharei um pouquinho mais a questão da videira em João 15. Você sabe de fato? Essa é a minha pergunta. Nós sabemos de fato? Bom, à medida que navegarmos através da palavra, à medida que entrarmos na palavra, nosso encargo será a palavra e as frustrações que vêm
a nos impedir de entrar na palavra e permitir que a palavra entre em nós e opere segundo o que ela pode fazer, segundo a sua função inata, sua função inata. Isso é trazer-nos para essa vida que é nos transformar, que é nos dispensar a natureza divina, que é para descanso e satisfação, para paz, alegria. E eu vou repetir essas palavras à medida que prosseguirmos, porque a nossa vida cristã deveria ser uma vida de alegria, descanso, satisfação, não de confusão, não de caos. E, ainda mais do que isso, quando nós estamos nele, o descanso, a alegria e satisfação mútuos, mas ainda mais do que isso, podemos ir mais além. O reino virá, a noiva será preparada, o corpo será edificado. Então, o Senhor terá seu descanso e satisfação eternos, como veremos à medida que prosseguimos na nossa comunhão semana após semana. Agora, vejamos João 15, e esse é o encargo para esse compartilhar de hoje. Mais uma vez, as frustrações para a videira, para o seu crescimento e sua ramificação. E como podemos eliminar as frustrações? Em João 15, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Isso está no versículo 1. E meu pai é o agricultor. E à medida que você prossegue, diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, isso é tão familiar, mas eu me pergunto, será que aplicamos isso? Sem mim, não se separe de mim, nada podeis fazer. Aqui em João 15, temos 4 palavras simples que eu gostaria de enfatizar. Número 1, a videira. Número 2, o agricultor. Número 3, os ramos. E número 4, permanece. Permanece. O livro de João é tão profundo em nos mostrar a questão do que é a vida. Essa vida que está significada ou retratada como uma videira. A videira leva a cabo a economia de Deus. Então estamos nos focando nessa questão do que é a vida e o que é o Espírito, à medida que prosseguimos através do livro de João, que mais uma vez é tão profundo. O que é a vida? O que é o Espírito? Eu preciso repetir isso. Vejamos João 17, nos versículos 21 a 23, os versículos dizem o seguinte: a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também estejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. É difícil seguir esses versículos. Qual é a diferença entre sermos unidos? Deveríamos nos perguntar isso. E sermos um. E a glória? Será que temos essa glória? O que é a glória? Todas essas perguntas deveríamos fazer repetidas vezes. Será que a glória está relacionada a esse mundo? Ou será que a glória está relacionada a algo nos céus? Outra pergunta. O que é ser aperfeiçoado em um? Vejamos João 20. Diz: e havendo dito isso, soprou neles. Isso está em João 20. Vou apenas parafrasear os versículos 19 a 22, principalmente versículo 22. Recebei o Espírito Santo. O que isso significa? Eu tenho esse versículo na minha frente. Recebei o Espírito Santo. Então em João 6,63 diz: é o Espírito que dá vida, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mais uma vez, mais perguntas que deveríamos nos fazer à medida que atravessamos o livro de João. O que é o Espírito? O que é a vida?
À medida que prosseguirmos, veremos. Então, vamos entrar nessa questão da videira um pouco. Em João 15 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. No universo, há apenas um fazendeiro. A realidade dos fazendeiros de hoje. De fato, há apenas um fazendeiro, que é o Pai. A sua economia é ter uma fazenda. Ele quer produzir algo, ele quer cultivar coisas. O que ele quer cultivar? Ele quer cultivar uma videira. É isso. Ele não quer cultivar trigo, grãos no sentido humano. Ele quer cultivar uma única coisa, a videira. E essa videira, a glória dela, são os ramos com seus frutos. Essa é a economia de Deus. A videira não tem absolutamente nenhum tronco. Você vê uma árvore e ali há um tronco, mas a videira, ela não tem um tronco, mas tem ramos. E se você cortar os ramos, é quase como se não houvesse uma videira. É muito interessante. Mas o Senhor disse: eu sou a videira e vós os ramos. Então a videira inclui todos os ramos. Essa é a economia de Deus. O que isso significa? A economia de Deus inclui a vocês e a mim. A economia de Deus inclui a vocês e a mim. Eu sei que essa afirmação é tão familiar para nós, mas eu me pergunto se de fato consideramos isso. A economia de Deus inclui a vocês e a mim. Ele precisa de nós. Nós somos os ramos. Somos os ramos. Se você olhar para uma videira, ela tipifica Cristo, e Cristo é a corporificação de Deus. Então, o que Deus está cultivando? Ele mesmo. A economia de Deus, a fazenda de Deus, é para cultivar Deus, ou cultivar a si mesmo. Então, ele cultiva a videira para se desenvolver ou para se produzir. Como que ele cultiva ou desenvolve a si mesmo? É por meio de ser ramificado através da videira. Os ramos são simplesmente o espalhar da videira. Será que você pode fazer isso? Será que isso pode ser feito pela nossa vida natural? Absolutamente não. A vida natural é a ramificação de Adão. Eu mencionei isso aos universitários. A ramificação de Adão. Assim como um ramo é a ramificação de uma árvore, nós somos a ramificação de Adão. Isso significa, se somos a ramificação de Adão, que somos a ramificação de Satanás. Uau! É isso que vemos com os incrédulos na Terra hoje. As pessoas são absolutamente esse tipo de ramificar. Então, cada manhã, não olhe para si mesmo. Como eu, essa manhã, eu olhei para mim mesmo e disse: uau, o que eu sou é a ramificação de Satanás. E isso eu recebi do meu nascimento. Não há nada que eu possa fazer acerca disso, nesse sentido, em como eu recebi isso. Mas eu posso fazer algo acerca disso. À medida que eu percebo, o que estou expressando como um ramo? Será que eu sou uma ramificação de Satanás? Ou será que eu sou uma ramificação da videira, que é Cristo? Cristo, que é a corporificação de Deus, portanto, é a ramificação de Deus. A ramificação de Deus. Ser um ramo da videira significa o seguinte, que Cristo se torna a nossa vida. Lembre-se que fizemos essa pergunta: o que é a vida, o que é o Espírito?
Agora estamos começando a ver um pouco mais do que é a vida. A vida é a videira que tem ramos, que a expressa. A verdadeira vida é Deus, a verdadeira vida é Cristo. E à medida que estamos conectados a Ele, essa vida é expressada por meio de nós. Então as pessoas podem ver. Lembrem-se de João 17. Para que o mundo conheça. Como é possível que o mundo conheça que Deus enviou o Filho, que o Pai enviou o Filho, por meio dos ramos, expressando a vida que está na videira? Distrações. Isso é algo grandioso. Gostaria de falar algo acerca de distrações e acerca da palavra. Nosso foco, nosso encargo principal está aqui. O Senhor quer nos encher com Cristo. Ele não está muito interessado em religião, qualquer tipo de obra ou serviço que podemos fazer por Ele. O interesse dele, o que Ele quer é que nós vivamos Cristo dia após dia. Se não temos tal tipo de viver diário, de viver Cristo, então, quando nós nos reunimos, é simplesmente uma performance teatral. Estamos apenas atuando. Podemos ler, podemos dizer aleluia, dizer louvado seja o Senhor, eu desfrutei isso, aquilo. Mas se nós não vivemos Cristo na nossa vida diária, no nosso viver diário, é apenas uma performance teatral, ou a palavra que o Senhor usa nos evangelhos é hipocrisia. Hipocrisia. Eu sei que isso é um tipo de um jargão, mas uma performance teatral significa que você está atuando, pretendendo ser algo que não é a sua realidade. É uma hipocrisia. Então, quando você grita, libera seu espírito, mas você não tem esse viver diário, de fato nós somos atores, é isso que nós somos, e não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós vivamos Cristo. E até mesmo, enquanto vivemos Cristo, outros saberão. Muitas vezes não precisamos nem mesmo falar nada. Eu diria isso não é um criticismo, uma crítica, é apenas um fato. Se você ver o cristianismo hoje, eles não estão vivendo Cristo. Deixe-me colocar da seguinte maneira, deixa eu ajustar isso. Na maioria das vezes, pelo menos a minha experiência quanto ao cristianismo, a minha experiência e o que eu tenho visto, é que não há muito do viver a Cristo. Eles estão distraídos da linha central do que Deus quer, da economia eterna de Deus. E podemos também nos distrair, até mesmo com coisas como a maneira como nos reunimos. Será que nos reunimos de maneira silenciosa ou barulhenta? Temos um violão ou não temos? Cantamos rápido, cantamos devagar? Claro que há muito ganho na maneira como extraímos o sentimento rico dos hinos, cantando mais rápido ou mais devagar. Há algo ali, há algo importante nisso. Mas se somos presos a isso, vamos cantar mais rápido, cantar mais devagar, possivelmente vamos nos perder. A única coisa que de fato importa é: será que isso é vida? Será que isso é espírito? Será que isso é agradável ao Espírito? E será que nós temos paz, descanso e alegria interiores? Então não se preocupe tanto em como devemos nos reunir. Nós simplesmente devemos nos reunir baseado no resultado do nosso viver a Cristo. Não insistimos em nenhum tipo de formato ou maneiras de nos reunir. Simplesmente nos focamos na pessoa e o que quer que não seja procedente do Senhor.
E na verdade eu estou repetindo o que o irmão Lee disse: o que quer que não seja procedente do Senhor causa divisão. Considerem isso. O que quer que não seja procedente do Senhor causa divisão. Então, o que vai nos ajudar em como vencermos as distrações, como sermos um com o Senhor e não sermos a causa de caos e divisão, é que devemos ver dois aspectos de Cristo, a palavra e o Espírito, a palavra e o Espírito. E vamos passar algum tempo na palavra. Gostaria de dar um exemplo que tem sido a minha prática. Tem sido tão desfrutável para mim em como entrar na palavra e permitir que a palavra fale comigo, permitir que a palavra me lave, permitir que a palavra me encoraje, permitir que a palavra me edifique, permitir que a palavra me exponha por meio do resplandecer da luz que está na palavra, através de um aspecto do Espírito, que é usar o Espírito quando vamos à palavra. Agora, o próprio Senhor Jesus, como sabemos, é o Pneuma Celestial, ele é o Espírito. Todos conhecemos 1 Coríntios 15, 45? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão tornou-se Espírito que dá a vida. O Senhor é o Espírito. Ele é o Pneuma Celestial. Por isso que fizemos essa pergunta mais cedo: o que é o Espírito? Então usamos João 20, 22. Ele disse: recebei o Espírito Santo. E então ele soprou. Ele é o pneuma, o ar, o Espírito. Então precisamos recebê-lo. Ele também é a palavra. Citamos o versículo em João 1:1. No princípio era a palavra. Então ele é o Espírito e ele é a palavra. Precisamos tomar ambos. Não podemos ser como os fundamentalistas, nem como os pentecostais. Os pentecostais se focam e enfatizam apenas o Espírito. É bom, mas não é suficiente. Os fundamentalistas, eles enfatizam a palavra. É bom, mas você precisa do Espírito. Pentecostais, vocês precisam da palavra. Fundamentalistas, vocês precisam do Espírito. Precisamos de ambos. Então, até mesmo quando vamos orar, queridos fundamentalistas, vocês usam a palavra, mas vocês devem usar a palavra com o Espírito. Queridos pentecostais, usem a palavra. Não creiam que é algo abstrato, que você simplesmente vem e fala algumas coisas que não são discerníveis a outros. Não. Vejam 1 Coríntios capítulo 14. Precisamos falar palavras que sejam compreensíveis aos ouvidos dos ouvintes. Então, quando nós oramos, como podemos dizer amém se não entendemos? Bom, se você usa a palavra, esquece dos seus sentimentos e usa a palavra em sua oração. Então, todos nós teremos a habilidade de entender e podemos dizer amém. Então, use a palavra para a sua oração. E orar, ler, deve ser algo vivo e normal. Não deveria ser um formato, uma forma, um ritual. Deveria ser simplesmente um caminho de você se comunicar com Deus. E como podemos nos comunicar com Deus? A melhor maneira é falar sua palavra ou orar sua palavra de volta para Ele. A palavra pode fazer tanto. Ela pode mudar nosso humor. Podemos acordar de manhã, estamos ótimos. Isso aconteceu comigo, na verdade, essa manhã. Então, seguimos nosso dia e entramos em um mau humor. Nosso humor pode
nos levar embora. Nossas emoções podem e geralmente nos carregam. O que podemos fazer? Mais uma vez, a palavra, queridos santos, a palavra de Deus. Não sei o que dizer. Simplesmente eu sou tão ajudado, tão encorajado. Estou desfrutando tanto, especialmente. Veremos um exemplo no Antigo Testamento. Nossos humores, até mesmo o nosso temperamento. Como que o temperamento pode ser controlado, vencido, colocado em um canto? Nosso temperamento nunca vai nos deixar, até o Senhor retornar, até sermos transformados, mas ele pode ser colocado em um quarto, ser fechado em um quarto e deixado ali. Mas como? Como podemos fazer isso? Nosso humor pode mudar, nosso temperamento flutua, perdemos a cabeça, ficamos nervosos, mas a palavra nunca flutua, a palavra nunca muda. Ela fala o que fala, ela diz o que diz e ela permanecerá para sempre, porque ela é uma pessoa. Então, podemos simplesmente vir à palavra e apenas nos abrir. E precisamos ter uma maneira legalista de irmos à palavra. Sempre da mesma maneira. Isso não é psicologia. E eu vou provar. Vai buscar algo escrito por Abraham Lincoln, aqui dos Estados Unidos. Ou vá buscar algo escrito por Confúcio, na Ásia. Veja se isso pode mudar o seu humor. Se isso pode te ajudar a vencer seu temperamento. Apenas as palavras da Bíblia podem fazer isso porque elas são espírito e são vida. João 6,63. Algumas vezes pode parecer que o espírito desapareceu, experiencialmente. O espírito não desaparece, mas na nossa experiência, a palavra está sempre ali, ela nunca desaparece. Então aprenda a contratar a palavra. Então agora eu vou dizer, torne isso uma legalidade. Há algumas legalidades que precisamos guardar. Eu mencionei aos universitários, ao comer, beber, respirar, dormir. Negligencie uma dessas coisas e você morrerá. O mesmo pode ser aplicável à palavra. Vá à palavra. Quer você sinta vontade ou não. Isso é uma legalidade espiritual. Se você quer ser saudável, vá à palavra. Se você acha que não está ganhando nada, venha a palavra, não importa. Você pode ler. Pelo menos, em 10 minutos, pelo menos você pode ler um capítulo. Eu sei que temos idiomas diferentes. Se você tem a palavra na sua língua materna, em 10 minutos você pode ler pelo menos um capítulo. Se você insistir nessa legalidade, você será um cristão forte e saudável. Então eu espero que você venha dessa maneira. Então o que acontecerá é que, à medida que você vai à palavra, você vai esquecer do que você leu. 5 horas mais tarde você vai dizer o que eu li essa manhã, o que eu li hoje, pelo menos ao final do dia você não vai se lembrar do que leu de manhã. Então o maligno vai vir e dizer, tá vendo, o que você ganha lendo? Você nem mesmo se lembra. Não receba isso, isso é uma mentira do diabo, porque ele quer te manter afastado da palavra. Não receba isso. É como se você colocasse algo em um coador que tem buracos. Digamos que você coloque uma fruta. Ou digamos que você não coloque nada. De qualquer maneira. Então você joga água nesse coador e o coador ele escoa. E você pode achar que isso é fútil. Mas na verdade, a cada vez que você coloca água no coador, o próprio coador é lavado. Ou digamos que a fruta é lavada. Ou digamos o arroz. Bom, o arroz retém um pouco de água, mas o ponto do que eu estou dizendo é que não tem tanto a ver com o que você se lembra.
Mas toda vez que você vem, você é lavado. Toda vez que você vem, você é santificado. Entraremos em uma porção em 2 Reis, capítulo 22. Se você ler a Bíblia, você sentirá algo diferente, mas você não sabe o que é. Você não pode quantificar ou colocar suas mãos nisso, mas algo está diferente. Quer você sinta que algo aconteceu ou não, algo de fato aconteceu. Como você vem à Bíblia? Venha à Bíblia não tentando entendê-la. Não tente entender a Bíblia, apenas vá à Bíblia. E se você ler uma biografia, por exemplo, da experiência de alguém vindo à Bíblia, essa é a experiência dele, não é a sua. Então não tente ir à Bíblia e ter a mesma experiência de alguém que escreveu a sua autobiografia e essa pessoa diz que experienciou tal coisa, então você vai à palavra e tenta experienciar o mesmo. Apenas venha. E por fim, à medida que você continuamente vai à palavra, então a vida virá e a luz resplandecerá. E entraremos na questão da luz em uma próxima vez. Então contate o Senhor. Toda vez que você ler a Bíblia e você ora a palavra de volta ao Senhor, então use a Bíblia como o seu livro de oração. Você acha que o Senhor não vai responder uma oração que é a sua palavra? Que você está falando de volta para Ele? Claro que Ele irá. Claro que irá. Talvez Ele não responda em 2 horas, 2 dias, 2 semanas, 2 meses, 2 anos, mas Ele responderá. Porque nós estaremos orando de volta a sua palavra. Então as respostas às orações são secundárias. O primordial é que quando você ora usando a palavra, você está respirando o Senhor, e isso é uma figura de uma das 4 legalidades físicas que precisamos guardar. E há um efeito de longo prazo para a nossa leitura. Que é que estaremos crescendo e você nem mesmo percebe. Você está sendo edificado e nem percebe. É algo sem esforço. E é espontâneo. E em certo sentido, é até mesmo inconsciente. Você nem mesmo percebe que está acontecendo, mas de fato está acontecendo. Então precisamos nos reunir, reunimos com Ele, com a Sua palavra, e o resultado e o conteúdo do nosso reunir, da nossa reunião, deve ser a Sua palavra. Quanto mais estamos na Sua palavra, mais nos tornamos o Seu testemunho vivo. Então, essa é a realidade de João 14. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E a realidade de João 17. Pai, a fim de que sejam aperfeiçoados em um, para que o mundo conheça. Eu neles e tu em mim, e assim sucessivamente. Essa é a realidade que vem de algo tão prático, e tão fácil, e tão disponível. Essa é a palavra que eu estava buscando, disponível, que é a Sua palavra. Agora, eu gostaria de concluir dando um exemplo, e eu gostaria de compartilhar a tela para que vocês vejam. Essa é uma porção que tem me ajudado muito. Me ajudado muito e que tem sido muito desfrutável para mim no Antigo Testamento. Estamos em 2 Reis. E isso tem de fato me afetado no meu serviço. Lembrem-se que eu disse que a religião não é o foco. Lembrem-se que eu disse que nosso serviço, nossa obra não é o foco, mas que a videira, como a economia de Deus, é o foco. Isso significa o quê?
que a pessoa, a videira, é a corporificação de Deus. Como podemos tomar essa pessoa? Precisamos tomar essa pessoa, e à medida que tomamos essa pessoa, ela é expressa por meio dos ramos. Por meio dos ramos. E à medida que ele é expressado por meio dos ramos, ele é glorificado. A glória que eu tinha em ti, Pai. João 17. Agora glorifica-me, Pai, com a glória que eu tinha antes do mundo existir. Essa glória é glorificada por meio dos ramos. Então, qual que é a maçaneta prática? A maçaneta prática é a palavra. Então, eu gostaria de avançar um pouco nisso, então eu vou parar. Então, voltaremos na nossa comunhão à medida que prosseguirmos semana após semana. Estamos em 2 Reis. Espero que vocês apreciem isso. Mais uma vez, não é uma questão de religião, não é uma questão de obra, não é uma questão de serviço. Esse não é o foco. O foco é a pessoa. Mais uma vez, como podemos tomar essa pessoa? Precisamos tomar sua palavra e precisamos ser legalistas quanto a isso. Essa é uma porção acerca do pequeno rei Josias, como veremos no versículo 1. Ele era um rei desde os seus 8 anos de idade. Então, quando ele tinha 26, vejamos o versículo 3. Havia uma pessoa que era o escrivão, Safã, e ele o mandou à casa do Senhor. E vejamos o versículo 4. Eu vou parafrasear e ir direto à porção principal. Basicamente, ele disse que a casa do Senhor precisava ser reparada. Então ele contratou todas essas pessoas, no versículo 5 e 6, contratou todas essas pessoas para trabalhar na casa, a obra na casa. Então ele disse, pegue o dinheiro, no versículo 7, para a casa, para o templo. Agora entendam que a casa, no Antigo Testamento, é o lugar de habitação de Deus, que era no deserto o tabernáculo, e então, na boa terra era o templo. Então eles vão e trabalham na casa. Isso é equivalente a hoje, na nossa experiência, servirmos na igreja, ou fazermos a obra. Porque aqui diz que eles trabalharam fielmente. Então estamos na obra de edificar a casa. Essa é a obra, edificar a casa. Mas vejam isso, vejam o versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias, o sumo sacerdote, deu o livro ao escrivão Safã, e ele o leu. Isso indica que ele ainda não tinha lido, e ele já estava servindo. Isso é equivalente a servir na vida da igreja sem a Bíblia. Como que você sabe qual é o serviço que o Senhor precisa? Eles não sabiam. Vejam aqui o versículo 8. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então, Safã, o escrivão, veio a ter com o rei. E aqui o rei Josias tinha uns 26 anos nesse tempo. Então ele diz, teus servos fizeram tudo isso, eu não vou tomar tempo para ler palavra por palavra, mas você pode ver aqui. Então entregaram na mão dos que têm cargo da obra. Vocês veem aqui a obra. Se nós estamos fazendo a obra do Senhor, e a obra é edificar a casa do Senhor, é edificar a igreja como corpo de Cristo, precisamos nos manter saturados com o livro, ou a Bíblia, ou a palavra, que é uma pessoa.
Não esqueçam disso. Uma pessoa que está corporificada nesse livro. Então, vejamos o que o escrivão disse no versículo 10. Ele reportou ao rei dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. O sacerdote me deu um livro. Então, Safã o leu em voz alta diante do rei Josias. Então, a minha pergunta é: por que o rei não teve esse tipo de experiência quando ele havia iniciado e ele havia dito: a casa está em desordem, ela precisa ser reparada? Por que ele não havia rasgado as suas vestes? Porque ele não havia lido a Bíblia, então ele não tinha tanto sentimento, segundo a revelação no livro. Mas uma vez que ele viu o quanto o Senhor precisava da casa, e sabemos disso por meio de outras porções das Escrituras, à medida que ele ouvia as palavras da Bíblia, a Bíblia daquele tempo, claro que ela ainda não estava completa, não havia o Novo Testamento, então ele reagiu, ele se arrependeu, ele rasgou as suas vestes. Então, ele disse o seguinte: ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Prestem atenção nisso, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Queridos santos, gostaria de concluir essa porção com isso. Vá a Jeová, ao Senhor, mas vá com o livro. E Ele nos iluminará acerca do que deveríamos estar fazendo nesse momento. Ouça as suas palavras. Então, faça segundo as suas palavras, não por meio da nossa força natural. Mas, vou parar de compartilhar por aqui. Não pela nossa força natural, mas por meio dele, por meio de tomá-lo como graça. E essa graça nos capacitará a levar a cabo o que está escrito no livro. Eu espero que esse compartilhar continue a ser o encorajamento para todos, para que abramos o livro, para ver o que está no coração de Deus, para ver onde nós estamos e para nos trazer mais de volta a estarmos alinhados com o que o Senhor está fazendo e o que Ele quer fazer nessa era. Espero que isso seja um pouco encorajador e continuaremos nossa comunhão e minha porção continuará em algumas semanas. Muita graça para todos vocês. Estou feliz de ter tido comunhão com todos vocês. Vou parar aqui.